Agora apresentamos a coleção de paleontologia. Paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. Para apresentar essa coleção para vocês, convidamos o professor da Universidade Católica Dom Bosco, professor Koshil Cheong. Você sabe o que é paleontologia? Você sabe o que é um fóssil? Essas duas palavras talvez você já tenha ouvido. A paleontologia e fósseis, elas despertam muito curiosidade, tá? De uma maneira geral e sob muitos aspectos. A paleontologia é a área da ciência que estuda organismos que viveram em tempos geológicos passados a partir dos seus fósseis. Então, os fósseis são os objetos de estudos principais da paleontologia. E o fóssil, né? Você sabe o que é? Você lembra o que é? O fóssil ele é um vestígio ou uma parte de um organismo que viveu, né, há um tempo distante e que deixou esse testemunho. Então, pode ser, por exemplo, uma concha, pode ser um tronco, uma folha, ou mesmo, como eu disse, um traço ou vestígio, uma pegada, né? Ou seja, eu não tenho o organismo direto, mas eu tenho um traço de que ele pisou e deixou aquela pegada ali. Então, quando eu olho para essas duas informações, eu estou, né, trabalhando a parte da ciência justamente ligada a tudo isso que a gente chama de paleontologia. Então, quando a gente pensa nessa articulação paleontologia, ciência, biologia, eu tenho que entender que a paleontologia se articula muito bem com a outra área da biologia, que é a evolução. A área de evolução também tenta remontar como os organismos eram no passado, estudando as suas adaptações, estudando as suas interações com o ambiente. Então, estudar paleontologia e estudar evolução, elas estão muito próximas, há uma relação muito estreita entre essas duas áreas da ciência. Elas costumam ser até complementares. Quando a gente visita espaços como esse, exposições paleontológicas como essa, a gente tem essas oportunidades de visualizar organismos que muitas vezes não existem mais. Alguns, como os dinossauros, que foram imortalizados, né, pelo cinema, por grandes produções, e ao mesmo tempo olhar para organismos muito simples que estão aqui registrados e que datam de muito tempo atrás. Quando a gente olha para essas informações e quando a gente tem a oportunidade de visitar museus, exposições paleontológicas, ou mesmo se você conseguir o acesso, que às vezes é um pouco mais difícil, à própria coleção em que os museus têm de paleontologia, você está diante de uma oportunidade de vivenciar, né, o testemunho de épocas passadas e principalmente de organismos que por algum motivo não estão mais aqui. Como eu disse há pouco, estudar o ambiente passado nos ajuda a entender quais foram as modificações que fizeram com que aquela espécie deixasse de existir. E quando eu olho para a evolução, eu começo a perceber que um monte de espécies e um monte de diversidades que já viveram, elas não estão mais aqui. É como se extinguir fizesse parte de um roteiro. Será que nós humanos poderíamos estar caminhando na mesma direção? Essas áreas da ciência nos ajudam a tentar entender e talvez não, né, permanecer numa rota que para nós não seja nada favorável. Então, como eu disse, as exposições paleontológicas são oportunidades de, se você trabalha com educação, se você é aluno, professor, vivenciar e aproveitar para fazer educação ambiental, educação museal, educação ecológica e todas as áreas que são extremamente necessárias e que devem permear muito mais as nossas vidas. A coleção de paleontologia do Museu das Culturas Dom Bosco conta com alguns dos itens mais antigos da coleção. Parte dessa coleção já chegou ao museu catalogada, enquanto a outra parte chegou e foi catalogada pelo nosso padre salesiano João Falco.
Esse padre foi um dos grandes contribuintes do museu, pois foi ele o responsável pela aquisição e catalogação de muitos dos itens que nós temos aqui, centenas de várias coleções. Posteriormente, a professora geóloga doutora Liane Calarge também ajudou adquirindo e catalogando muitos outros itens após a passagem do padre João Falco pelo museu. A coleção de paleontologia pode ser dividida nas seguintes categorias: a coleção de peixes advinda da Chapada do Araripe, a coleção de mesossauros brasilienses, a coleção estratificada didática e a coleção aqui mesmo do Mato Grosso do Sul, que é a Corumbella werneri, a megafauna e os microfósseis de conchas aqui de Bonito. A exposição de fósseis de peixes, ela tem origem na Bacia do Araripe. O museu conta com cerca de 500 exemplares que foram apreendidos em uma busca policial e foram então doadas ao padre salesiano João Falco, que então catalogou e colocou à exposição no Museu das Culturas Dom Bosco. A coleção de mesossauros brasilienses, ela tem origem na Bacia do Paraná. O museu conta com 14 exemplares que foram apreendidos por uma busca pela Polícia Federal, a mesma que capturou os peixes, e foi doada ao padre João Falco para colocar em exposição no Museu das Culturas Dom Bosco. Dentre a coleção dos itens brasileiros, nós temos um regional, que é a Corumbella werneri, que tem esse nome, que significa a Bela de Corumbá, justamente em homenagem à cidade onde foram encontrados, que é Corumbá. Estes itens foram recolhidos na bacia do Rio Paraguai e estão agora em exposição no Museu das Culturas Dom Bosco. Em 1996, o museu comprou uma grande coleção da Sociedade Estadunidense Wards, especializada em organizar coleções didáticas. Nessa coleção existem diversas formas de vida, entre elas folhas, trilobitas e crustáceos. Estes fósseis eles variam muito na idade. O Museu das Culturas Dom Bosco tem um rico acervo diversificado na área antropológica, questões indígenas, arqueológicas, biologia e paleontologia. Eu vou falar especificamente de dois fósseis que o museu apresenta, que são, além de belíssimos, super interessantes e curiosos, eles remetem a duas unidades geológicas muito importantes. Um fóssil é o Mesosaurus brasiliense. É um lagartinho pequeno e ele encafifava os naturalistas, né, na época, porque esse mesmo fóssil é encontrado aqui no Brasil, na Bacia do Paraná, na formação Irati, de idade permiana, tem idade por volta de uns 300 milhões de anos atrás, e lá na África, né, na formação White Hills. Vamos explicar um lagarto pequeno, aquático, atravessar todo o Oceano Atlântico. Então isso ajudou os pesquisadores, né, a começarem a reforçar a ideia da deriva dos continentes, da tectônica de placas, e que a América do Sul já esteve junta com a África. E foi isso que ocorreu. 300 milhões de anos atrás, nós tínhamos o Gondwana, as massas continentais da América do Sul estavam reunidas, né, junto com a África, e no seu interior existia um grande mar interior, que a gente chama de mar epicontinental, que é o mar Irati White Hills, porque tem a contraparte dela, é na África, onde vivia esse lagarto, Mesosaurus brasiliense. Outro fóssil muito importante são esses fósseis de peixe que a gente encontra em inúmeros lugares, né? Elas são encontradas na Formação Santana, na Bacia do Araripe. É outra bacia sedimentar muito importante, a idade dela é um pouco mais nova do que a Bacia do Paraná. Ela é do Cretáceo, o período geológico que vai de 145 a 66 milhões de anos atrás, e ela já representa a abertura do Oceano Atlântico. Esses fósseis da Formação Santana são muito importantes, e a Bacia do Araripe tem muitos fósseis, por isso aquela região já foi reconhecida como um geoparque, é o Geoparque Araripe, o primeiro geoparque que nós temos no Brasil, e único ainda, nós pretendemos criar mais, né? Então esses fósseis, né, para o paleontólogo, para o geólogo, é como se fosse um livro, é um registro que ajuda a contar a história e a evolução do planeta Terra. Poucos sabem, mas o estado de Mato Grosso do Sul guarda um dos enigmas que pode ajudar a resolver um grande mistério a respeito da história da evolução dos animais do nosso planeta. No fim da década de 70,
ali nas minas de Ladário e de Corumbá, foi descoberto um importante fóssil, né, denominado Corumbella werneri. O fóssil Corumbella foi assim denominado por ele ter sido encontrado na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e Werneri foi uma homenagem a um importante pesquisador que trabalhou com um grupo animal muito interessante, a qual os cientistas tentam aparentar e entender as relações de parentesco de Corumbella. Quando os geólogos começaram a explorar as rochas ali da região de Ladário e Corumbá, eles descobriram que essas rochas elas pertenciam a ambientes marinhos. Então esse bichinho, a Corumbella, ela viveu em mares há mais de 542 milhões de anos, quando os animais eles estavam tentando estabelecer as primeiras relações ecológicas. Por exemplo, os animais eles não costumavam comer uns aos outros. Esse evento que a gente conhece como predação surgiu pouco antes de 542 milhões de anos. E a Corumbella, ela é especial porque ela tem um esqueleto que a gente denomina de esqueleto duro. A gente ainda não sabe a natureza química, estamos pesquisando. Meu grupo de pesquisa é um dos grupos no Brasil que tenta entender a origem e a estrutura da composição desses esqueletinhos de Corumbella, mas o que há de tão importante a respeito da Corumbella ter um esqueleto, seja ele de origem mineral ou não, é que esse esqueleto ele era duro, num contexto em que os primeiros predadores, os primeiros animais que comiam outros animais estavam surgindo. Então, todas as relações ecológicas, tais quais a gente conhece hoje, entre os animais, surgiram nessa ocasião. E Mato Grosso do Sul apresenta um ponto-chave para a paleontologia no mundo. Esses fósseis de Corumbella, eles estão ali acondicionados e abertos à visitação para o conhecimento do público no Museu Dom Bosco. Encerramos assim a apresentação da coleção de paleontologia do Museu das Culturas Dom Bosco, que apresentou vários fósseis. Em breve, traremos um novo vídeo. Continue com a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo.